a nossa virtude, geralmente é enraizada no mesmo lugar dos nossos defeitos. Eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu já, olhando virtudes minhas, que as pessoas elogiam, tal, identifiquei nela raízes muito semelhantes aos meus defeitos, que não necessariamente eram raízes absolutamente virtuosas, mas às vezes tem a ver com coisas que eu não gostaria de ter, ou com coisas que eu não gostaria de ser. E quantos defeitos, né, a gente acaba identificando em nós e nos outros? Coisas que aparentemente, pro lado de fora, pode gerar algum tipo de inquietação, mas que tem raízes virtuosas também. Já que a coisa é tão sensível, é muito complicado eu projetar esse olhar para o outro e tentar, ao enxergar alguém, definir que aquele ser é uma representação absoluta do bem ou do mal, porque às vezes a virtude daquele ser que me encanta, muitas vezes está carregando uma série de inseguranças, de doenças, de conflitos que aquela pessoa traz, mas se projeta naquela patamar virtuoso. Mas na medida em que a pessoa aceita ficar nesse patamar, os que estão em volta e precisam, né, de um totem, precisam de algo para colocar ali a expectativa, a vontade de que, como uma seguidora me escreveu naquele texto do Osho, dizendo, olha, se tivesse uma religião, seria o Osho, tal. Essa necessidade que a gente tem do transcendente, de Deus, enfim, de algo que seja maior do que nós, isso rapidamente vai se direcionar àquela figura. E aí pode ser um guru, pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um cantor, pode ser um político, e especialmente quando é político e religioso, eu acho que o malefício é maior. Um artista, um cantor, né? É só um artista ou um cantor, mas muitas vezes isso pesa muito, né? Tanto que tem muitos aí que acabam se matando, que se destroem porque ele precisa dessa compensação. Todo mundo acha que eu sou o máximo, mas eu sei que eu não sou. É um diálogo silencioso, muitas vezes, que acontece, e muito dolorido dentro das pessoas e que pode levar a males irreversíveis. Mas todas as vezes que eu vejo uma figura, né, considerada por um grupo como uma figura iluminada, e aquela figura aceita essa condição de iluminação, e vai conduzindo aquele rebanho, sempre tentando construir essa imagem, reforçar essa imagem, valorizar a si mesmo, encobertar defeitos, falhas, distrair em relação à possibilidade de que pisa na bola. Não só distrair os outros, mas distrair a si próprio. Começa a criar em si mecanismos de autojustificação em relação às próprias pisadas na bola. Eu mereço, eu posso, eu sou diferente. E aí se criou o cenário ideal, da tempestade ideal que eventualmente pode desaguar, como a gente vê por aí. Né? Não vou falar propriamente desse último caso, porque eu não conheço, mas em tantos outros conhecidos que às vezes envolve não só abuso sexual, mas que envolve dinheiro, que envolve desvio de recursos, que se vê, olha, os escândalos recentes envolvendo padre, pastor, guru, né? E é sempre essa desumanização de uma figura que deixa de ser um ser sensível, que enxerga a si próprio, e por enxergar a si próprio é paciente, né? Não tem sede de julgamento, não tem olhar maniqueísta em relação ao outro, né? Mas porque antes de tudo enxerga a si mesmo, né? E está sempre pisando com cuidado nessa divisa, nesse limite que carrega dentro entre o bem e o mal, consciente de que em mim há todos os componentes que podem me transformar num ser horrível. E o contrário também. Depende das condições, né? Eu não vou, de maneira nenhuma, negar que, dependendo das condições, eu poderia ser um cara mau, assim como você e todos nós, mas é difícil para a gente reconhecer isso. Quando eu falo sobre isso em vídeos ou na rádio e tal, algumas pessoas dizem assim, olha, você até poderia ser, mas eu não. Teve um que eu falei assim, olha, eu potencialmente poderia ser um Hitler. Não sou, mas potencialmente. E alguém diz, você, eu não. Eu preciso acreditar que eu sou do bem. E quando eu percebo que não, né, no sentido absoluto da palavra, então vou criar mecanismos, vou criar projeções para receber essa unção, essa divindade. Os santos, na minha opinião, muitas vezes servem para isso, né? É preciso ter santos, eleger santos.
Porque sem esse olhar em relação a santos e demônios, ao bem ou ao mal, as pessoas seriam obrigadas a se enxergarem. A gente precisa distrair isso, direcionar isso. E aí não é só o santo, não é só a religião, mas a indústria de maneira geral, inclusive da música, facilita para que assim seja.